vídeo é para mostrar como eu fiz meu novo minhocário. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei duas tampas, um pedaço de cano, um T e outro pedaço de cano na altura do balde que eu vou utilizar. Aqui eu fiz alguns pequenos furos com a serra na parte lateral, só não fiz embaixo. Aqui no balde eu fiz o seguinte: embaixo eu coloquei uma torneirinha de filtro normal. Aqui em cima eu colei uma tela que é para os animais tipo lagartixa, pássaros não entrar para comer as minhocas. Telinha fininha, mas as minhocas ainda saem. E aqui está o fundo do balde. Então como é que eu faço? Nessa parte do tampão eu fiz um furo um pouco maior que o da torneirinha de filtro. Nesta outra não. Então eu encaixo dessa forma aqui. Ele vai ficar nesta posição. Então o que acontece? Quando eu colocar água no minhocário, a água vai entrar pelos furos e vai para o cano. E vai sair pela torneirinha. Parte da água vai ficar acumulada no cano. Uma vez que não tiver água dentro do cano, o que vai acontecer? Parte dos gases que estão dentro do minhocário vai sair. E qual a importância da gente ter um fluxo de ar no minhocário? Ele sempre está oxigenado, porque as minhocas elas respiram por a pele. Então suponhamos que tenha muita amônia, então isso vai causar fogo de minhocas. Por quê? Porque é a mesma coisa de você estar em um local fechado e ter um mau cheiro, né? Você não vai suportar, você vai querer sair daquele local. Então como as minhocas respiram por a pele, elas tendo muita amônia por algum motivo, a água ficar podre embaixo, ou outro motivo que seja, então elas vão fugir daquele local que está inadequado para elas. Essa é uma das partes. Eu já fiz um modelo mais simples que esse, com esse mesmo pensamento, e ficou teve muito resultado. As minhocas cresceram, ficaram de um tamanho que dá pra gente pegar aí umas traíras, umas cabeçudas, né? Que o objetivo aqui é pescaria, ok? Então vamos prosseguir com o vídeo. Bom pessoal, aqui está o novo minhocário. Fiz uma base para colocar ele em cima e a torneirinha. Quase pronto. Agora eu vou só encher e colocar as minhocas. Vou colocar para as minhocas. Bem, aqui tá uma pré-compostagem. Eu coloquei resto de comida aqui, pó de café, enfim, uma variedade de coisas, e deixo eles passar no mínimo 15 dias. Após os 15 dias, ele está semi-composto, aí eu coloco para as minhocas se alimentarem. Já secou. Agora vamos para o segundo. Esse aqui tem mais matéria orgânica. Pode observar que tem mais material composto aqui, mas cor mais escura. Então à medida que vai tirando aqui, os materiais vão aparecendo. Casca de ovo. Olha lá. Como é um material composto, eu coloco às vezes tomate, às vezes casquinha de limão, porque ela está pré-compostada. Aí não dá problema, as minhocas não fogem. Nossa,
Tem muita coisa. Só ter cuidado para o material não cair dentro do cano, para não entupir. Certo que vai descer bastante coisa, mas sai pela torneirinha. Mas é importante sempre preservar o cano limpo. Balde quase cheio. Vou colocar um pouco de estrume curtido de gado, porque ainda não está completamente composto o material. Depois vou completar com a camada de terra. Aqui eu coloquei a camada de esterco curtido. E aqui tem mais ou menos uns 8 dedos ainda de cano. Então eu vou colocar agora, completar com a camada de areia, mais ou menos de uns 2 dedos, até cobrir aqui as ranhuras. Então vai ficar mais ou menos uns 5 a 6 dedos aqui de cano para fora, que é um espaço que eu gosto de deixar. O restante do balde está completo de composto, um pouco de esterco e de terra. Bom, completei a última camada com terra peneirada. Essa terra já faz algum tempo que eu tenho ela com algum composto misturado, muito pouco, mas tem. E daqui a uns 5, 10 dias eu vou colocar as minhocas, porque eu senti que o composto que eu coloquei dos baldes ainda não estava muito bom. Eles ainda estavam com um pouco de cheiro de azedo, então isso pode gerar gás. Eu vou esperar que ele saia pelo cano e saia uma parte com o chorume, que eu vou regar todos os dias para sair um pouco do azedo, né? Assim que eu sentir que o chorume tá com um cheirinho bom, cheirinho de terra, não tá com cheiro de azedo, aí eu sei que o material está bom e eu coloco as minhocas. Dessa forma eu vou ter certeza que elas não vão fugir, porque se tiver muitos gases, como as minhocas respiram pela pele, que ocorre, elas começam a fugir do minhocário, e isso eu não quero. Hoje eu vou tirar as minhocas do velho minhocário. Olha aqui o tanto de minhoca. Olha o tamanho dessa, tudo gigante africano. E vou colocar no novo minhocário. Tem até pouca. Eu vou pegando aos poucos e passando para o outro minhocário. Daqui, aqui. Olha o tanto de minhoca. Importante também pegar um pouco da terra, porque essa terra contém os ovos dela, os ovos das minhocas, que vão, quando eclodirem, vão reproduzir no novo minhocário. Ok? Bastante minhoca, que é pesado. Eu já dei uns aqui, é só jogar. Jogar mais um pouco de água, esperar que elas comecem a se alimentar no novo minhocário.